Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. É com grande alegria que recebemos vocês mais uma vez neste espaço, em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Teremos com certeza mais uma noite de grandes aprendizados à luz da doutrina, do Evangelho de Jesus. Então, não vamos esquecer das etapas deste trabalho, e da importância de participarmos de todas elas. Sempre ao fim das palestras nós temos um momento destinado às vibrações, às orações, à fluidificação da água, ao passe à distância. É um momento de tratamento, embora a palestra como um todo seja um tratamento, sim. Afinal, através dos aprendizados que são trazidos pelo mundo maior, nós temos a oportunidade, exercitando no nosso dia a dia, de nos melhorarmos, de trabalharmos a nossa reforma íntima. E a espiritualidade está aí, trabalhando o tempo inteiro ao seu lado enquanto você assiste esses conteúdos. Portanto, é importante acompanhar com bastante atenção e não esquecer de deixar o seu recipiente com água aí do ladinho para que possa ser fluidificado ao final da palestra, tá bom? Pode ser um copo, uma jarra, uma garrafa, o que você achar melhor. Mas deixe a sua aguinha aí para que ela possa ser fluidificada pelos espíritos superiores. E lembrando também que precisamos da sua ajuda para divulgarmos esse conteúdo para mais pessoas. Então, não se esqueça, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações no sininho, lembre-se sempre de compartilhar os nossos vídeos, de curtir. E vamos estar sempre, enquanto não for possível estarmos presentes na nossa casa espírita, nós vamos seguir com este canal virtual, mantendo sempre a conexão com os nossos irmãos, a oportunidade de aprendizado, de elevação e principalmente a oportunidade de orarmos juntos por nossas famílias, por nossos lares, pelos nossos trabalhos, pela humanidade como um todo. Então a gente segue juntinho por aqui, enquanto não for possível estarmos juntos presencialmente, fisicamente, ok? Na noite de hoje teremos a honra de receber neste espaço a nossa irmã Marivone, que vai falar sobre reencarnação. Com certeza mais uma grande oportunidade de aprendizado à luz do Evangelho. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E para aproveitar da melhor forma, vamos agradecer e fazer neste instante a nossa prece de abertura. Te convido a ficar numa posição confortável, relaxar aí todos os seus músculos, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade amiga. Esvazie sua mente de toda e qualquer preocupação e busque neste instante se conectar ao mundo maior. Sentindo a presença de Jesus, sentindo aquele abraço que acalma, que conforta, recebendo as vibrações, as luzes de paz que a espiritualidade nos envia. Imagine esses raios de luzes claras, brilhantes, atingindo cada parte do seu organismo e te envolvendo por completo. Nesse momento você começa a se harmonizar, a serenar. Então vamos agradecer por essa oportunidade de buscarmos esta conexão com o mundo maior. Vamos agradecer por esta semana que se inicia, pois por mais esta noite de aprendizado, pedindo à espiritualidade amiga que intua nossa irmã Marivone durante a palestra, para que possamos receber dela todo o conteúdo necessário ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Pedimos à espiritualidade amiga que nos proteja durante este trabalho, que nos ampare, que abra os nossos ouvidos aos ensinamentos trazidos pelo Pai.
Agradecidos que estamos antecipadamente por mais esta oportunidade, pela tecnologia que nos permite essa aproximação, ainda que virtual, mas que possibilita que possamos estar sempre unidos, vibrando, orando, estudando, aprendendo dia a dia. Vamos mentalizar a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Nos imaginarmos na nossa sala de reuniões, onde estávamos tão acostumados às nossas palestras públicas. Sabemos que a espiritualidade segue trabalhando naquele lugar e nos amparando onde quer que estejamos, lembrando sempre que o verdadeiro templo onde habita Deus é o coração de cada irmão. Então, que saibamos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações, para que através dos aprendizados, dos ensinamentos que são trazidos, Jesus possa entrar, possa ocupar este espaço e nos fortalecer através da nossa fé, para que possamos seguir cada um a sua trajetória aqui na Terra, sabendo fazer uso do seu livre-arbítrio, que possamos sempre ser intuídos de maneira positiva em nossas decisões. Por isso é importante mantermos sempre os nossos pensamentos elevados ao Pai. Antes de iniciarmos, então, a palestra da noite de hoje com nossa irmã, vamos elevar em prece através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Boa noite, meus irmãos.
Hoje nós vamos refletir com vocês a respeito da reencarnação. Todos nós temos consciência do que seja a reencarnação. O que é a reencarnação? A reencarnação é o nascimento num outro corpo físico no planeta Terra ou em outros planetas, nós não sabemos. Mas para nós, aqui na Terra, a reencarnação significa isso, nascer de novo num outro corpo. E qual seria então a finalidade da reencarnação? Seria então proporcionar ao espírito a evolução através da matéria, aprender o amor e a sabedoria. Veja, prezados irmãos, proporcionar ao espírito a evolução através da matéria. Isso significa então que quando nós voltamos para o mundo espiritual, provavelmente nós evoluímos, mas é necessário que nós voltemos para o mundo físico a fim de que nós possamos provar para nós mesmos que nós somos capazes de responder pelas nossas atitudes aquelas que nós já estudamos e já aprendemos como se faz. Portanto, o planeta Terra, ele passa a ser um laboratório de pesquisa individual e coletivo. Ele passa a ser um laboratório de aprendizado para todos nós. E embora nós já tenhamos algum conhecimento, é necessário que nós nasçamos de novo, a fim de que nós possamos realmente entender se nós somos capazes ou não de desenvolver aquelas aptidões as quais nós achávamos no plano espiritual que éramos capazes. E nessa situação, é importante a gente perceber que quando nós nascemos de novo, nós voltamos para o mundo físico, vestimos uma roupagem nova, né? Nós começamos de novo a termos sensações físicas. E essas sensações físicas muitas vezes fazem com que nós nos esqueçamos dos compromissos travados lá no mundo espiritual. Porque, na verdade, a necessidade da reencarnação tem uma finalidade. E a finalidade é proporcionar ao espírito a evolução através da matéria, aprendendo com amor e com sabedoria. Veja, prezados irmãos, proporcionar ao espírito a evolução através da matéria. Dessa forma, a gente percebe que a gente precisa nascer de novo. A gente precisa reencarnar para que o nosso espírito, para que nós que somos espíritos e estamos temporariamente na matéria, possamos entender esse mecanismo que faz com que nós possamos evoluir. Para a gente entender esse mecanismo, é importante que a gente perceba que existem pontos de atenção que nós carregamos no nosso perispírito, e esses pontos de atenção vêm conosco nessa nova encarnação, nessa nova reencarnação. E quando nós chegamos aqui no planeta Terra, nós percebemos que talvez não seja tão fácil quanto nós imaginávamos lá no mundo espiritual. Se nós quisermos provar para nós mesmos se realmente existe reencarnação, nós podemos dizer que existem espíritos que nascem com alguns pontos, alguns sinais no corpo físico que não são classificados como sinais normais, como, por exemplo, uma mancha na testa, uma quantidade de pelo a mais na pele, no braço, por exemplo. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela tem alguns pontinhos
que vem desde o peitinho dela até no dedo médio. E nós não sabemos o motivo pelo qual esses pontinhos a mais vieram na pele dela. Provavelmente alguma coisa da reencarnação passada, né, e que estava preso no perispírito dela e, portanto, saiu na pele dela dessa feita, nessa reencarnação atual. Então, a reencarnação acontece por um motivo especial. O motivo é evolução. O motivo é aprendizado. O motivo é desenvolver aptidões necessárias para que haja evolução moral e espiritual. Prezados irmãos, então nós reencarnamos por algum motivo, por um motivo específico. E para que seria então que nós estamos reencarnando? Para a gente trabalhar uma nova qualidade moral, numa posição que ainda não tenhamos ocupado. Olha só, prezados irmãos, a gente trabalhar uma nova condição moral, né? E é interessante a gente entender isso, porque a gente está num patamar de evolução moral hoje e voltamos para o mundo físico, a fim de que nós possamos avançar, a fim de que nós possamos melhorar este patamar de evolução. A gente também tem outra finalidade: construir e reconstruir relações. Olha que importante, prezados irmãos. Nós estamos no momento em que estamos recebendo a oportunidade de nos relacionarmos melhor com as nossas famílias nesse momento de isolamento social. E a reencarnação serve exatamente para isso, para nós construirmos e reconstruirmos relações. Como nós sabemos, a família, o nosso lar, as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, são aquelas que nós mais necessitamos aprender a amar e servir em nome de Jesus. E agora, nesse momento, nós estamos tendo essa oportunidade de aprendermos a conviver uns com os outros nas nossas famílias. Também colocar em prática aquilo que nós já aprendemos e conhecemos no mundo espiritual, para evoluir através da oportunidade da educação. Nós tivemos conhecimento no mundo espiritual, mas agora, aqui no plano físico, nós vamos, através da educação, mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de ser melhores de fato, né? Mostrando através da prática do dia a dia, através da educação, que nós somos capazes de sermos melhores. Então, prezados irmãos, a reencarnação é justiça divina. Por tudo isso que nós falamos até agora, a reencarnação é a justiça divina. No Livro dos Espíritos, a pergunta 171, ela diz o seguinte: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então, prezados irmãos, dá para nós percebermos a importância da reencarnação em nossas vidas, como Jesus, como Deus é justo,
como Deus é bom, nos dando essa oportunidade maravilhosa de voltarmos ao mundo físico, a fim de podermos aparar as nossas arestas, aprender a amar e servir, buscar caminhar com Jesus, com tudo aquilo que nós já aprendemos, colocarmos em prática através da educação. Prezados irmãos, como nós dissemos, marcas e defeitos de nascença pode ser um indício, e provavelmente é, um indício de outras encarnações. Crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontradas em muitas partes do mundo, particularmente nos países budistas e hindus do sul da Ásia, entre os povos xiitas do Líbano e da Turquia, as tribos da África Ocidental e do Noroeste americano. Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, dos quais 65 relatórios detalhados foram publicados. Olha que coisa impressionante, né? Esse historiador buscou mais de 2.600 casos em vários países, em vários locais, para poder tentar compreender o que estava acontecendo com relação a pessoas que lembram do seu passado, com relação a pessoas que não conseguem compreender a si mesmas se não forem lá no passado delas, em outras encarnações, para poderem justificar os seus problemas atuais. As marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Stevenson, esse mesmo cientista, ele estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram um resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, de lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, dentre outros. É interessante a gente perceber, então, que está lá, sim, colocado, preso, fotografado no nosso perispírito, todas as impressões porque nós passamos em outras vidas. E os estudiosos, os cientistas, já estão encontrando uma forma de provar cientificamente que essas marcas podem estar no nosso corpo físico hoje. Também existem as regressões às vidas passadas. Quantas pessoas fazem parte, estudam a regressão às vidas passadas, e quantas pessoas têm percebido a importância dessa regressão para que elas possam compreender uma depressão, compreender uma dor, um sofrimento, onde não se encontra nenhuma causa para essa vida. Então, muitas vezes a regressão pode contribuir para que a pessoa possa compreender, entender essa real situação de agora. Essas experiências também de quase morte nos mostram depoimentos em que muitas pessoas demonstram para nós que voltaram para o corpo físico. Então está claro para nós que existe reencarnação e que ela está sendo
comprovada cientificamente cada dia um pouco mais. E tantas lembranças espontâneas de vidas passadas que nós temos vivido. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e sentimos que já a conhecemos? Quantas vezes nós abraçamos o nosso filho, que é um grande desafio para nós, e dissemos para nós mesmos: onde foi que eu errei? Provavelmente eu errei no passado. E nesse momento eu estou recebendo a oportunidade de estar nivelando e reequilibrando essas forças energéticas, as quais eu não consegui em vida passada resolver com esse espírito, que é milenar. E também através da mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade, ela obtém muitos detalhes sobre a reencarnação e a vida espiritual. Tem sido transmitido por médiuns como o Chico, como o Divaldo e tantos outros que a gente não precisa colocar aqui. Mas esses grandes espíritos, como Chico Xavier e Divaldo, nos mostra que os espíritos voltam para acalentar as suas famílias, para trazer alento para aqueles que ficaram no plano físico. E quantas vezes, prezados irmãos, nós compreendemos a importância dessas cartas, às vezes, para as pessoas que são leigas, para as pessoas que têm dificuldade de compreender esse mecanismo que para nós é simples. Ora, nós estamos no plano físico, ora, nós estamos no plano espiritual. E estamos aqui no plano físico para aprendermos a amar e servir em nome de Jesus. Estamos aqui no plano físico para podermos experienciar as dores que outrora fizemos a outras pessoas. Estamos aqui no plano físico para podermos estudar, para podermos nos educar, para podermos ter um multi-olhar a respeito do planeta que está desenvolvendo, que está crescendo nesse instante. E voltando para o momento em que nós estamos vivendo hoje, nós ainda podemos refletir que antes de reencarnarmos, provavelmente, nós já sabíamos que íamos passar por uma situação de dor e sofrimento como este que nós estamos vivendo hoje. E nós viemos preparados para vivermos essa situação hoje. Portanto, prezados irmãos, não é necessário que tenhamos dúvida com relação a esse momento. Não é necessário que tenhamos medo com relação a esse momento. Não é necessário que entremos em pânico por causa do momento em que nós estamos vivendo hoje. É importante sim que nós aproveitemos essa oportunidade bendita para que nós possamos exercitar o máximo possível da lei de amor no planeta Terra agora. É importante que nós nos coloquemos à disposição dos espíritos bondosos que estão trabalhando no plano espiritual, a fim de nos ajudarem a passar por esse momento com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais amor. Prezados irmãos, esse é um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita, às vezes até descrença. Mas nós espíritas, nós cristãos, precisamos aproveitar essa oportunidade da reencarnação para podermos trabalhar incessantemente para o bem. Seja da forma que nos for possível. Se não nos é possível irmos até os nossos irmãos que mais sofrem nesse instante, é possível que nós tenhamos
boa vontade para contribuirmos através da oração, através da confecção de alguma coisa importante para esses irmãos, confecção de cestas básicas, ou a contribuição para um medicamento, ou de máscaras. Nós não sabemos, cada um de nós aqui sabe o que é que pode fazer para contribuir para que esse momento seja de menos dor, de menos sofrimento, e que nós possamos exigir de nós, sim, que o nosso pensamento esteja cada vez mais positivo. Lembrando que Deus não desampara ninguém, que nós estamos aqui para aprender a servir e que nós já sabíamos que nós íamos passar por tudo isso. Então, prezados irmãos, voltemos para nós mesmos, aproveitemos para entender que a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Então nós temos um mecanismo que é a reencarnação, mas nós temos que nos educar nesse instante, a fim de que nós possamos ter um caminho melhor, a fim de que nós tenhamos êxito nessa reencarnação. Nós temos necessidade dessa luta. Por quê? Porque ela corrige, porque ela renova, porque ela restaura e aperfeiçoa. Isso disse André Luiz. Então, prezados irmãos, veja bem, a educação, a dor, corrige, ela renova, ela restaura e aperfeiçoa. Esse é o momento de nós estarmos cada vez mais ligados a Jesus, cada vez mais ligados aos bons espíritos, para que nós possamos nos corrigir as nossas falhas, voltando para dentro de nós mesmos, entendendo a importância de nos relacionarmos com os outros, com amor, com sabedoria, renovando as nossas atitudes, podendo levar um pouco de alento àqueles, mesmo da nossa família, que estão em desequilíbrio, em desarmonia. Isso é muito importante nesse instante. É importante também que nós possamos ajudar o nosso próximo a restaurar o seu equilíbrio. E ainda é importante que nós aperfeiçoemos através da disciplina as nossas atitudes a partir de agora. Porque nós sabemos, prezados irmãos, que a partir de agora, todos nós, se não éramos antes, é importante que nós percebamos que a partir de agora nós temos que ser colaborativos. Nós temos que colaborar uns com os outros. Nós já tínhamos evoluído fisicamente, nós já tínhamos evoluído cientificamente, mas nós não tínhamos evoluído moralmente, espiritualmente. E esse momento está nos nivelando a todos, ricos e pobres. Todos nós estamos no mesmo momento, buscando nos aprimorar a fim de que o nosso planeta possa evoluir. É dessa forma que o nosso planeta vai se transformar de vez para um mundo de regeneração, um mundo de mais paz, um mundo de mais alegria, um mundo de mais amor, um mundo de mais equilíbrio. Muita paz. Boa noite, meus irmãos.
Esperamos que estejam todos bem nessa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes com a participação de todos, especialmente neste momento do nosso passe à distância, das vibrações e da fluidificação da água. Se vocês desejarem, podem pegar uma jarrinha de água e colocar ao lado para que seja fluidificada pela espiritualidade maior. Então vamos nos preparando para esse momento tão especial? Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, lembrando da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos respirando fundo, com bastante paz e tranquilidade neste momento. Senhor Jesus, vamos iniciar te agradecendo por essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para as nossas vibrações e o passe à distância. Sabemos, Senhor, da tua proximidade no coração de cada um de nós. Podemos sentir o teu amor e a tua dedicação. Queremos te rogar, Senhor, pela nossa casa de oração, Centro Espírita Bezerra de Menezes, nosso lar. Sob a coordenação do nosso querido irmão Cornélio, agradecendo também ao nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. E vamos rogar que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes possam alcançar a todas as pessoas neste momento, trazendo o remédio tão necessário a cada um. E te rogamos, Senhor, pelas nossas equipes espirituais que têm trabalhado arduamente no socorro aos nossos irmãos em sofrimento. Queremos te pedir por todos os nossos trabalhadores, nossos frequentadores, para que possam sentir a tua presença viva e que não se sintam abandonados nesse momento de isolamento social. Mestre querido, te rogamos que visite os hospitais, onde tantos irmãos lutam pela vida, seja pelo Covid-19 ou por qualquer outra doença. Te rogamos ainda, Senhor, por todas as pessoas que estão nos asilos, nas prisões, nos orfanatos, que aonde haja o sofrimento, o Senhor ali esteja amparando. Te pedimos pelo nosso planeta, esse planeta escola, que tem nos servido para o aprendizado. Que o Senhor esteja em todos os países, em todos os locais, especialmente aqueles em que há maior sofrimento pela pandemia. Mestre amado, ilumina todos os governantes, ao povo, para que possam seguir as instruções, as normas que são impostas pelo isolamento social.
Te rogamos, Senhor, pelas famílias, pelos lares, para que o Senhor visite cada lar, levando a harmonia e o equilíbrio. Ilumina, Senhor, a todos aqueles que estão com o coração oprimido, que são vítimas da tristeza. Muitos estão sem fé, sem esperança. Então te rogamos que leve a fortaleza a cada um, a fortaleza necessária para ultrapassar em momentos difíceis e dificuldades. Mestre amado, que aonde houver o sofrimento, a dor, o Senhor ali esteja, estendendo a sua mão para cada ser, para que possam se levantar, se animar e seguirem os seus caminhos, contando com a tua presença. Leva o nosso pedido, Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, para iluminar o nosso planeta, nos agraciando com a cura, com a medicação, para combatermos esse vírus que nos ataca. E nesse momento do passe à distância, te pedimos que cada um possa receber a tua luz infinita, se refazendo física e espiritualmente. Te rogamos ainda a fluidificação da água, para que ao sorvermos possamos receber todos aqueles fluidos necessários ao nosso fortalecimento. E que o Senhor, Mestre querido, esteja conosco em nossos corações, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, por essa participação. Nós ficamos muito felizes que você visite o nosso canal, dê um like, se inscreva, nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Uma boa noite a todos.